Há um som vindo dos céus, mas não é o som de anjos cantando, é o som do trono, tremendo. A criação inteira sente essa vibração. O vento para subitamente. As estrelas silenciam seu brilho. Os anjos, em reverência, se curvam. O próprio tempo parece prender a respiração, porque chegou a hora, a última, a mais temida, aquela que foi escrita antes mesmo da fundação do mundo. Os selos foram rompidos, as trombetas já ecoaram, e agora o trono de Deus treme, não por fraqueza, mas por justiça, porque a voz do juiz supremo está prestes a ecoar, e nenhum reino, nenhum nome, nenhum poder ficará de pé diante dele. O abismo se agita em antecipação. Os principados tremem. O inferno pressente o que está por vir. A terra, cansada e ferida, geme em expectativa. Os céus, em solene reverência, se calam. Porque quando o trono treme, não há mais tempo, não há mais desculpas, não há mais retorno. Desde os primórdios, os profetas falaram deste dia. Homens e mulheres foram perseguidos por anunciarem esta hora. Eles ouviram a voz que muitos temem ouvir. Eles viram visões que muitos não suportariam ver. E essa voz dizia: haverá um último chamado, e nesse chamado as máscaras cairão, os reinos dos homens ruirão, os ídolos serão esmagados, e todo joelho se dobrará diante de mim. O céu escurecerá como nunca antes. Não será uma noite comum, mas um silêncio profético. Um silêncio que gritará mais alto que 1000 trovões. As nações se olharão, confusas e sem resposta. Os reis tremerão em seus palácios e suas coroas cairão no chão. Os sábios ficarão mudos e os poderosos se verão impotentes. Porque não haverá sabedoria humana, nem ciência, nem exército que possa se levantar contra a voz do Criador. De repente, os céus se abrirão como um pergaminho sendo rasgado. A luz se curvará diante da glória que se revela. Então, o trono falará: Eu sou. Apenas 2 palavras, e os céus estremecem, o inferno grita em pavor. Os ossos mortos acordam para a vida, e todo o universo se curva em submissão. Os anjos guerreiros tomarão suas posições, suas espadas flamejantes riscarão os céus escurecidos. Os portões do abismo rangerão, e os demônios saberão que chegou o fim de sua era. O sol se apagará como uma lâmpada, a lua se tornará vermelha como sangue. As estrelas cairão como cinzas do firmamento, e a terra tremerá violentamente, como uma folha ao vento. Os homens correrão para as cavernas, tentarão se esconder nas montanhas, mas não haverá refúgio, porque não se pode fugir da voz. Os que zombaram agora tremerão, os que brincaram com a fé chorarão amargamente. Os que negaram verão a verdade com seus próprios olhos. Os que resistiram se dobrarão, e no meio desse caos, uma última trombeta soará. Não será um som comum. Será o som que separa os vivos dos mortos, os escolhidos dos condenados, a luz da escuridão. Milhões de anjos se alinharão ao redor do trono, brilhando como fogo e rugindo como trovão. E então, o último chamado ecoará pelo universo: Quem está comigo? Essa voz penetrará carne, osso e alma. Atravessará muralhas, dissolverá mentiras e rasgará véus. Muitos cairão de joelhos em adoração, outros correrão em desespero, mas nenhum ficará indiferente. Os nomes serão pronunciados, um por um, dos livros eternos. Os que foram fiéis serão chamados para a glória. Os que zombaram serão levados a julgamento. Não haverá mais tempo para desculpas, nem segundas chances, porque esse é o último chamado. E nesse chamado a terra inteira ouvirá. Os oceanos rugirão, os montes cairão e os céus declararão em uníssono: Ele é Rei. O inferno se abrirá em desespero, os tronos das trevas serão despedaçados, e todos os principados e potestades cairão diante da glória avassaladora. A escuridão tentará resistir, mas será inútil, porque diante do Cordeiro
toda treva se dissolve. Os homens que se exaltaram serão abatidos, os humildes serão erguidos, os santos serão glorificados. E os injustos finalmente verão a verdade que tanto negaram. O trono treme, os céus ardem em fogo, os livros se abrem, e a eternidade começa. E quando a eternidade começa, tudo o que é mentira cai por terra. Tudo o que é impuro desaparece, e tudo o que é santo permanece para sempre. Esse dia será como nenhum outro. O tempo deixará de existir. A justiça não será mais uma promessa distante, mas uma realidade presente e palpável. O rei não virá mais como um cordeiro sacrificial, mas como o leão da tribo de Judá. Virá com fogo em seus olhos e a espada afiada da palavra em sua boca. E todo aquele que zombou, verá. Todo aquele que resistiu, ouvirá. Todo aquele que fingiu, tremerá. Porque nada, absolutamente nada, ficará escondido diante dele. O som do trono ecoará por todas as dimensões, e cada canto do universo saberá: o último chamado foi feito. E então virá o silêncio, um silêncio que pesa, um silêncio que queima, um silêncio que anuncia a perfeita justiça de Deus. A multidão celestial clamará sem cessar: Santo, Santo, Santo. E a terra responderá com pranto, porque uns chorarão de alegria indescritível ao verem seu Salvador. Outros chorarão de desespero absoluto. Este é o dia em que os portões serão fechados, em que o destino de cada alma será selado para sempre, em que o juízo deixará de ser profecia e se tornará a mais real de todas as realidades. A última lágrima será enxugada, o último grito será ouvido, o último suspiro será dado. Então, só haverá a eternidade, uma eternidade de luz e glória, ou uma eternidade de trevas e arrependimento, mas todos, sem exceção, terão ouvido o chamado final.